Bíblia Sagrada, eu quero começar com vocês em Marcos capítulo 10. Evangelho de Marcos capítulo 10. Evangelho de Marcos capítulo 10. Isso. Irmãos, vocês se importam se eu tirar o meu blazer aqui, irmãos? Vocês não se importam não, que eu estou suando, meus irmãos. Pastor, mas é inverno. Pois é, irmão. O pastor de vocês aqui parece um urso. Porque hiberna no inverno, pastor? Não. Por causa disso, sua mesmo, por causa do, né, parece pelo de urso. Vai ficar muito quente, não tem jeito. Acharam Marcos capítulo 10? Irmãos, eu quero ler com vocês, a gente vai ler alguns versículos, a partir do versículo 46. É quando fala do cego de Jericó. Eu vou falar de uma palavrinha que tem na narrativa, né? Na descrição do que aconteceu com ele, e aí nós vamos pegar essa palavrinha e trabalhar um pouquinho hoje um entendimento muito importante para nós, para a gente andar mais confiante, mais seguro na graça e na misericórdia do nosso Deus. Marcos capítulo 10, versículo 46, o cego de Jericó. Diz assim a palavra do Senhor. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: O que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus por onde, irmãos? Pelo caminho. Aí ele começou a seguir Jesus. Meus amados, essa é uma passagem muito conhecida na Bíblia Sagrada, muito citada, muito pregada, que é a respeito do Bartimeu, né? Que era filho de Timeu. Filho de Timeu. E aí, irmãos, diz a palavra do Senhor que Jesus estava passando por Jericó. E Jericó, irmãos, era um lugar onde tinha muitos problemas, muitas pessoas sofrendo, onde tinha muitas, vamos assim dizer, a gente poderia até dizer muitas pragas naquele lugar, né? E as pessoas sofriam com essas pragas. E aí você vai falar assim: pastor, mas por que Jericó era um lugar tão sofrido? Irmãos, no Velho Testamento, quando Josué e os homens de Israel tomaram Jericó e destruíram Jericó, foi liberada uma palavra. Deus disse, meu querido, que nunca mais era para levantar uma cidade naquele lugar que estava Jericó. Só que quando um homem, meu querido, não liga para o que Deus fala, o que os homens fizeram? Levantaram. E, irmãos, e aquele lugar, Deus falou que se levantasse cidade, se pessoas habitassem naquele lugar, elas iriam edificar a cidade, mas elas iriam edificar com custo até mesmo de vida, dos seus próprios filhos e assim por diante. Irmãos, é exatamente o que aconteceu. Quando você começa a pegar as crônicas, como você começa a pegar reis, quando você pega a época de Josué, o livro de Josué, você começa a perceber que pessoas perderam a vida reedificando esse lugar de Jericó. E os homens construíram, irmãos. Vivem lá, mesmo com dor, com perdas, mas vivem lá. Porque, irmãos, mesmo vendo que o que Deus está falando é verdade, eles preferem continuar nos seus próprios caminhos, nas suas próprias vontades. Irmão, é mais ou menos o que acontece com o mundo hoje, assim ou não? Irmãos, a palavra de Deus narra para a gente o que está acontecendo com essa sociedade. Qual é o fim, né? Qual é o fim que esse caminho que a sociedade está seguindo vai levá-los. Mas, irmãos, parece que eles querem pagar para ver.
Sabe, parece que eles querem, né? Eu não acredito nesse negócio de Deus, não. Ou às vezes, Deus, mas eu vou seguir o meu caminho. E a sociedade está cada vez mais, meu querido, se afundando, né? No pecado, né? Se afundando cada vez mais, né? No sofrimento. Isso por quê? Porque ignoram aquilo que Deus disse. Deus disse, esse caminho não é bom, mas os homens querem experimentar esse caminho mesmo não sendo bom, meu querido. Querem pagar para ver. Então, em Jericó acontecia exatamente a mesma coisa. E aqui nos dias de Jesus, diz a palavra que Jesus foi passar por lá, justamente porque Jesus sabia que haviam muitas pessoas sofrendo. E aí, quando ele está passando no caminho, as pessoas então desesperadas, você imagina aquela multidão, meu querido, de gente sofrendo, de gente cheia de pestilência e maldição, falando, olha, ele pode tirar a gente dessa situação. Esse lugar está cheio de maldição, mas ele pode nos curar, ele pode nos libertar, ele pode quebrar esse jugo, então vamos atrás dele. E Jesus passando, irmão, porque Jesus não foi fazer posada lá em Jericó, ele passou por aquele território porque ele ia para outro território. Então ele estava de passagem, mas a multidão começou a seguir Jesus e aquele alvoroço, aquele burburinho, aquele falatório, e esse falatório, irmão, chamou a atenção de um homem que estava sentado à beira do caminho. E olha a situação de Bartimeu. Bartimeu, meu querido, ele tinha, né, cegueira, ele sofria de cegueira. E ele, por causa dessa cegueira, dessa deficiência, ele não tinha oportunidades, né, de trabalho, ele não tinha como trabalhar, ele não tinha como fazer as coisas, então ele foi relegado à mendigância, meu querido. E agora ele era mendigo, e ele ficava todos os dias à beira daquele caminho. Mas quando ele ouviu, meu querido, aquele burburinho, aquelas coisas todas, ele então, meu querido, se atreveu a perguntar, ei, o que está acontecendo? Por que está esse burburinho? Por que está isso, aquela coisa toda? E disseram para ele assim, olha, Bartimeu, é Jesus de Nazaré que está passando. O homem de Nazaré está passando por aqui. Porque a fama de Jesus corria longe, amém, meus queridos? Corria longe. As pessoas sabiam quem era Jesus, né? As pessoas falavam, sabe aquela coisa de propaganda boca o quê? Boca a boca? Irmão, ou seja, quem era curado, quem era tocado, falava para o outro falava para o outro e assim por diante, e se espalhava aquela fama de Jesus. Irmão, e ali sabiam quem era Jesus de Nazaré. E Bartimeu falou, puxa vida, é ele. Então eu vou começar a clamar. Ele tem que me dar atenção. Eu não sei se ele já passou, se ele está vindo ainda. Eu só estou ouvindo o burburinho. Não sei se ele está na minha frente, se está lá para trás, se está à frente. Eu não sei, mas eu vou clamar. Irmãos, e aqui, presta bastante atenção que a palavra-chave que nós vamos meditar um pouco hoje para a nossa vida está no clamor de Bartimeu. Olha o que ele disse. Ele começou a gritar, a clamar, né, a bradar, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem o quê? Tem o quê, irmãos? Misericórdia de mim. Irmão, essa palavra misericórdia, ou essa frase misericórdia de mim, é o que hoje eu e você vamos meditar um pouco e trazer algo para a nossa vida espiritual, para o nosso relacionamento com Cristo Jesus. Irmão, quando o Bartimeu, ele vai clamar ao Senhor, a Jesus, ele não diz assim, Jesus, o Senhor tem que me dar atenção porque eu sou necessitado. O Senhor tem que me dar atenção porque eu sou deficiente. O Senhor tem que me dar atenção porque eu não tenho culpa da maldição que lançaram aqui. Eu sou inocente. Não. Quando Bartimeu levanta um clamor, ele então diz para Jesus, para que Jesus tivesse misericórdia, compaixão, misericórdia dele da situação que ele se encontrava. E por que Bartimeu está dizendo para Jesus ter misericórdia? Por que ele não está clamando de outra maneira? Por que ele não está clamando com uma certa, né, impetulância, com uma certa arrogância? Porque, irmão, primeira coisa, Bartimeu sabia quem ele o quê? Quem ele era. É a primeira coisa. Irmão, uma das coisas que nós precisamos para ter um relacionamento sincero e verdadeiro com Deus é saber quem nós somos. Como assim, pastor? Pastor, eu sou fulana de tal, pastor. Eu me conheço, nasci em tal cidade. Não, irmão, não é esse conhecimento acerca de si mesmo, da sua naturalidade, da sua raiz genealógica. Não, não é isso. Quando nós falamos de se conhecer ou de se reconhecer, nós estamos falando da sua identidade espiritual. De quem você é no mundo espiritual. De quem você é no plano, não nesse plano físico que os homens veem, mas no plano que Deus conhece, que Deus sabe, que Deus vê. Irmãos, e não somente
No plano que Deus vê, porque no plano espiritual, olha, presta atenção nisso aqui, irmãos. No plano espiritual, você tem que lembrar que não só Deus te vê, Ele vê teu espírito, Ele te conhece espiritualmente, mas também, meu querido, o adversário da sua alma, Satanás, ele sabe quem você é no mundo espiritual. Esse, meu querido, essa é a grande questão. Quem você é no mundo espiritual? E Bartimeu, a primeira coisa, irmão, para clamar misericórdia é porque ele sabia primeiro quem ele era, da sua condição espiritual. Irmãos, eu tenho falado muito aqui, e até eu preguei um tempo atrás, e me lembrei esses dias dessa pregação, aonde eu falei sobre coerência. E eu estava falando, irmão, que tem que haver uma coerência entre aquilo que a gente canta e aquilo que a gente vive diante do Senhor. Porque se a gente canta algo que a gente não vive em Deus e para Deus, nós não passamos de hipócritas, de mentirosos, de falsários. Então, meu querido, quando nós vivemos um relacionamento com Deus, uma das coisas que nós precisamos é nos conhecer, ou conhecer a nossa condição espiritual. Quem realmente eu sou no mundo espiritual? Primeira coisa, eu sou alguém que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, que crê em Jesus como Senhor e Salvador, é a primeira coisa. Porque, irmão, a vida com Deus, ela começa a partir do momento que eu recebo Jesus como Salvador. Amém, meu querido? Ali começa a minha caminhada com Deus, a minha caminhada com Cristo. Então, se eu não recebi Jesus como Salvador, se eu ainda não creio nele como Filho de Deus, como aquele de quem depende a minha eternidade, então, no mundo espiritual eu ainda sou criatura. Eu ainda sou uma casa vazia, aonde o inimigo entra e sai a hora que ele quer. E o que é o inimigo entrar? Pastor, quer dizer que a gente fica possesso de demônio? Não necessariamente. Mas quando eu digo o inimigo entra, a hora que ele quer, é no sentido, ele te domina e leva para onde ele quer, você, a hora que ele quiser. E aí você, começa a ser dominado pelos desejos desse mundo, você começa a ser dominado pela natureza desse mundo, você começa a ser alguém, dominado pelo egoísmo, pela avareza, ou qualquer outra coisa, o ódio, tomando conta do seu coração, sentimentos contrários à natureza de Deus, e você se torna refém desses sentimentos. Por quê? Porque sendo uma casa vazia, o Espírito Santo ainda não consegue te guiar, ele não consegue te orientar. Por quê? Porque você ainda não se abriu para receber Jesus como Senhor da tua vida. Então, primeira coisa, você quer ter um relacionamento com Deus? Saiba quem você é no mundo espiritual. Você já é filho de Deus ou você ainda é criatura? Porque, meu querido, esse papo de que todo mundo é filho de Deus, isso é balela, conversa fiada. Porque a Bíblia Sagrada ensina que somente aqueles que creram e receberam Jesus como único e suficiente Salvador de suas vidas, a estes foi dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, se é quem aceita Jesus como Senhor e Salvador, crê que Ele é o Filho de Deus e de quem depende a sua salvação, só aceitando a Ele dessa maneira é que eu me torno filho, então se eu não fiz isso ainda, eu sou criatura. E aí eu sempre lembro para você, irmão, que isso fica bem claro, quando Jesus, aquela mulher grega Ciro-fenícia de nação, foi clamar Jesus, bater na porta de Jesus, que Jesus estava trancado em casa, ele queria ficar com os discípulos lá, para poder conversar sobre a obra, ter um momento de descanso. Irmão, e a mulher batendo na porta, Jesus, eu sei que o senhor está aí dentro, vai me atender, eu não vou sair daqui dessa porta. E aí Jesus falou, deixa eu abrir logo, senão essa mulher vai passar a noite inteira clamando. E aí quando Jesus abre a porta, ela fala, Jesus, ela se prostra aos pés de Jesus e adora Jesus, reconhece que Ele é Senhor, aquela coisa toda. E aí ela fala assim, Jesus, minha filha está terrivelmente endemoniada em casa, eu preciso que o Senhor a cure. E Jesus falou o quê, irmãos? Eu não posso pegar o pão dos filhos e lançar a quem? Irmão, por que Jesus está fazendo essa diferença? O pão é dos filhos. E as migalhas? Cachorrinhos. Irmão, filho e cachorrinho é a mesma coisa? São coisas completamente o quê? Irmão, aqui Jesus está mostrando para nós que quem serve a Deus, quem serve ao Pai é filho. Se assenta onde? À mesa da presença do Pai. E as criaturas? Ficam fora da mesa. Às vezes até para fora de casa, sim ou não? Para fora de casa. Meus amados, as religiões, as pessoas tentam enganar todo mundo, dizendo que todo mundo é filho de Deus. Mas não é isso que a Bíblia ensina, meu querido. Você quer ser filho de Deus? Você aqui na igreja, você que está acompanhando pela internet. Reconheça que Jesus Cristo é o Filho de Deus.
que o Deus Criador de todas as coisas, para nos tirar da condição espiritual terrível, da dívida espiritual que nós tínhamos, Ele enviou o Filho dele, Jesus Cristo. E toda aquela dor, aquele sofrimento, irmão, que todo mundo sabe, inclusive a ciência humana sabe, que Jesus passou todo aquele sofrimento, foi para nos tirar dessa dívida que nós não conseguíamos pagar, para nos dar a eternidade com o Pai. E é somente reconhecendo e aceitando Jesus como Salvador que a gente se torna filho. Enquanto você não faz isso, você é criatura. Para você só tem migalhas. Embora a migalha de Deus já seja grande coisa, assim não, meu querido? Porque a migalha de Deus é uma cura, a migalha de Deus é uma provisão, é uma porta aberta, é um negócio que dá certo. Irmão, isso é migalha. Nossa, pastor, mas uma cura de algo incurável é migalha? Irmão, se eu te falar que é migalha. Não, pastor, é coisa sobre migalha. Sabe por quê? Porque Jesus, meu querido, ele fala do pão. E sabe o que é o pão? O pão é a eternidade com Deus, a vida eterna com Deus. Isso é o pão. Irmão, eu fico louco com a igreja hoje, com a igreja dos nossos dias, que a nossa igreja, quando eu digo a nossa igreja, não o nosso ministério, estou falando, a igreja na face da terra, irmão, ela fica louca, desesperada por migalhas. Ela paga o preço por migalhas. Ela se esforça pelas migalhas. Mas ela não se esforça pelo pão da vida, pela eternidade com Deus. Ela esquece que o que Deus tem para ela, o que Deus quer para ela, é o pão da vida, ou seja, a eternidade, a salvação, a vida eterna. Esse é o pão da vida, meu querido. O resto é migalha. Então, meus amados, a gente vê que Jesus Cristo, Ele mostra para nós que as pessoas precisam reconhecer quem elas são no mundo espiritual. E aquela mulher, a grega Sírio-Fenícia de nação, ela sabia quem ela era. E ela se prostrou aos pés de Jesus. E Jesus falou, eu não posso pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Aí ela ousadamente disse o quê? Mas os cachorrinhos também comem de onde? Das migalhas que caem na mesa de seus senhores. Aí Jesus falou, essa mulher, ela sabe quem ela sabe que ela não é filha, ela sabe que eu não posso dar ainda vida eterna para ela se ela não mudar de atitude, mas ela crê que uma migalhinha é o que ela está precisando lá, é a cura para a filha dela. Então, mulher, grande é a tua fé, pode ir que a tua filha já está curada. Amém, meu querido? Sabe por quê, irmão? Porque aqui a gente vê o amor de Deus. Se Deus fosse mal, meu querido, o que Jesus falaria para aquela mulher? Eu não posso pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Mas Jesus, os cachorrinhos também comem da migalha. Não me interessa, nem migalha tem para você, porque você não merece. Porque você não merece. Você não é filha de Deus, você não crê, você não é descendente de Abraão, você não é nada. Você é grega, sírio, fenícia de nação. Não quero saber de você. Vai embora! Já incomodou demais. Sim ou não? Mas, irmão, olha o amor de Deus, que até para as criaturas, Deus faz o bem. Deus estende a mão. Sabe por quê, irmão? Porque, irmão, se Deus tira a mão da vida do ímpio, eles não duram um dia mais. É a misericórdia de Deus que os guarda. Eles não sabem disso. Uns sabem e não reconhecem. Não louvam a Deus. Mas é Deus guardando e dando livramento. Até que um dia, quem sabe, eles abram o coração e recebam Jesus como Salvador. Estão entendendo isso, meus irmãos? Meus amados, quando Bartimeu, aí voltando para Bartimeu, quando Bartimeu, ele começa a clamar e dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Primeira coisa, ele está mostrando quem ele era. Jesus, eu não sou um crente espetacular. Eu não sou um exemplo de crente. Sou cheio de defeito, de revolta, de ira. Vim parar aqui nesse lugar maldito, cheio de maldição. Nasci cego, que azarado que eu sou. Ou seja, Jesus, eu sei quem eu sou. No mundo espiritual, eu não sou alguém que ainda te recebeu como Senhor. Então, a primeira coisa, irmãos, é esse autorreconhecimento. Irmão, quem é você? Aí eu faço uma pergunta para você. Quem é você no mundo espiritual? Primeiro, você é filho de Deus ou criatura? Há uma segunda coisa, irmão, que você precisa entender. Porque não basta aceitar Jesus como Senhor, abrir a boca e confessá-lo. Irmão, nós precisamos viver Cristo Jesus. Nós precisamos andar com Ele. Olha que coisa interessante. A Bíblia Sagrada disse aí para nós lemos, que quando Deus abriu os olhos, Jesus abriu os olhos de Bartimeu e ele passou a enxergar, o que ele fez na sequência? Ele foi comemorar no bar tomando cachaça, foi isso? Ele marcou com os amigos, foi na boate naquela noite, falou, eita, hoje a noite vai ser boa, foi isso? O que ele fez?
foi seguir Jesus. Passou a seguir. Onde Jesus ia? Vocês perceberam isso, irmãos? A partir do momento que os meus olhos espirituais são abertos, eu reconheço quem Jesus Cristo é. Eu preciso não só aceitá-lo, não só crer nele como filho, mas eu preciso segui-lo. Eu preciso andar após ele, eu preciso seguir os passos dele, meu querido. Irmãos, segunda coisa que você precisa entender, você aceitou Jesus? Aceitei. Você tem andado nos passos de Jesus, ou seja, você tem aplicado a palavra de Deus na sua vida? Você tem vivido segundo a palavra, ou você está andando segundo o curso desse mundo, segundo o seu próprio coração? Segundo suas próprias vontades? Porque, irmão, olha que coisa interessante. A Bíblia Sagrada diz, e eu volto e meia estou repetindo isso aqui para você, e mais uma vez vou repetir. Todas as coisas me são lícitas, mas tem coisas que não convém. Lembra que uma vez eu preguei para vocês sobre querer e dever? Lembra? Querer, eu posso querer qualquer coisa, mas eu devo? Eu devo fazer? Eu devo me envolver? Não, às vezes eu quero. Mas, irmão, só que eu tenho que submeter a minha consciência, a minha vontade, à palavra de Deus, à consciência de Cristo. Porque eu estou aqui não para agradar a mim mesmo. A Bíblia diz que aqueles que andam no Espírito não vivem mais para agradar a si mesmo, mas agradar aquele que por eles morreu e ressuscitou. Portanto, eu não vivo mais para mim mesmo. Eu tenho que agradar em primeiro lugar a quem? A Deus. Eu tenho que agradar ao Senhor. E como, pastor, como é que eu agrado a Deus? Pastor, eu fico perguntando, como que eu agrado a Deus? Eu tenho que fazer apertar a bochechinha dele, pastor? Não, irmão. Sabe como você agrada a Deus? Olha o que Jesus disse, irmãos. Se alguém me amar, guardará os meus mandamentos. E eu o amarei, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nessa pessoa morada. Ela vai ser a nossa casa, nossa habitação. A gente vai viver nessa pessoa. Irmão, é assim que você agrada a Deus. Se você amar o quê? A palavra, o mandamento do Senhor. Se você amar fazer a vontade de Deus, meu querido. Irmão, eu tenho falado para vocês que todos os dias nós precisamos morrer para esse mundo. Todos os dias. Às vezes você levanta, irmão, pela manhã, já dentro da sua casa, você precisa morrer para o mundo. Porque às vezes acontece alguma coisa, marido e esposa, pai e filho e pai, né? Filho e os pais. Né? Aí você vai sair de casa, às vezes o vizinho já está enchendo o saco logo cedo. Né? Irmão, aí você precisa o quê? Morrer. Aí você chega no trabalho, é outro dilema, sim ou não? Hã? Ei, Paulinho? Ei, Lu? Hã? Ei, irmã Flávia? Chega no trabalho, hã? É outro dilema. E aí você precisa morrer, meu querido. Você precisa matar o seu eu. Porque a sua vontade é uma. Mas, irmãos, existe a glória de Deus sobre a sua vida. E por causa dele, da glória dele, você não pode fazer o que te dá vontade muitas vezes. Eu e a Dani, a gente brinca muito, a gente, né, lembra de um cara que tinha passava na TV lá nos TikTok da vida, ele falava assim, né, quando a pessoa falava um negócio, né, ele chegava, por exemplo, chegava num lugar, você já chegou? Tal. Aí ele falava assim, como eu gostaria de responder, tal. Aí aparece como ele gostaria, não cheguei não, só tô... você está vendo o holograma aqui, e como eu respondo? Sim, acabei de chegar. Você notou? Tá vendo, irmão? Sabe assim? Ou seja, irmão, a nossa carne, o nosso homem natural, ele é de pouca tolerância, sim ou não? Irmão, o nosso pavio é curto. É curto. Sabe o Tolerância Zero? Tinha um personagem lá, até o Marco, como que era? Marco Milani, como que fazia? Eu esqueci o nome dele, desculpa, irmão, até, pessoal, me desculpa. Mas ele era o Tolerância Zero, era mais barato, meu querido. Aí um dia ele falou assim para a empregada, né? Maria, vai lá comprar o piste. Aí ela chega, a empregada fala, é pro passarinho? Aí, irmão, ele já estoura, já. Ele fala, não, é pra mim, eu comecei a comer o peixe agora. Acho que é pro passarinho. Ou seja, irmão, né? Aí a mulher dele, calma, olha o coração, tal. Ele, comigo, tolerância zero. Irmão, ou seja, se você olhar, esse é o nosso espírito, é a nossa carne, é o nosso homem natural. A gente não tem muita paciência. E outra, irmão,
Você quer ver uma coisa? Principalmente quando nós sabemos que nós estamos certos ou temos razão. Irmão, aí você quer trucidar o nosso homem natural? É quando a gente sabe numa situação que a gente está certo, tem razão, e você tem que agir como se não tivesse razão. Você já passou por isso, irmão? Irmão, é uma coisa que, ela faz um negócio aqui dentro que você fala, eu vou explodir. Eu vou explodir. Eu tenho razão, estou certo, é isso mesmo. Mas por que essa pessoa... Irmão, aquilo quer te matar. E você tem que agir como se você fosse errado. Ou deixar a situação. Porque, irmão, aquela pessoa... Já viu o seguinte, irmão? Irmão, não discute com louco, não. Irmão, eu não sei como tem gente que gosta de discutir com doido. Como é que você pode discutir com doido, irmão? Irmão, o doido é o seguinte. Pau para ele é o quê? É pedra. Você vai discutir com alguém que fala que o pau é pedra, irmão? Vai discutir? Irmão, não perde seu tempo. Não perde seu tempo. Mas aí você quer discutir com doido. Você quer discutir com gente maluca. Você quer discutir com gente que acha que pau é pedra. Irmão, em nome de Jesus. Sabe, você tem razão. Aquilo que você está afirmando é a verdade, é o fato ocorrido, mas a pessoa não aceita. Irmão, deixa. Porque talvez numa volta da vida, ela vai cair o quê? Em si. Alguma circunstância vai provar para ela, e a irmã ela terá que reconhecer. Sabe por quê? Eu aprendi uma coisa na vida, com a Bíblia e na vida. Irmão, a mentira, ela parece certa quando? Hoje, talvez amanhã, mas irmão, daqui a pouco, ela é mentira. Ela não se sustenta para sempre. E a verdade? A verdade é verdade quando? Hoje, amanhã e sempre. Então, irmão, aprenda a trabalhar com a verdade. Andar na verdade. Na sinceridade, na honestidade. Porque, irmão, não tem quem possa te acusar de alguma coisa que não é verdade. Quando eu digo não te acusar, é te vencer naquilo que não é verdade. Porque mais cedo ou mais tarde vai aparecer. Eu sei, irmão, que tem circunstâncias na vida, se eu mostrar aqui para você, pode ser. A gente vai ver circunstâncias que a pessoa estava trabalhando com a verdade, plantaram a mentira e a pessoa sofreu. Mas chegou uma hora que teve que acontecer e mostrar a verdade. Se você vê, tem pessoas inocentes presas, sim ou não? Tem ou não tem? Não cometeram o crime, não eram elas. Mas a pessoa, não, foi ele. A foto, foi isso aqui. E às vezes, irmão, que não tem nada a ver, e o coitado fica preso. É terrível, mas a verdade um dia o quê? Ela aparece, meu querido. Amém? Estão compreendendo isso? Meus irmãos, nós precisamos andar na palavra. Então, eu preciso saber quem eu sou no mundo espiritual. Para eu poder clamar a Jesus, para eu poder falar com Jesus, eu tenho que falar com toda sinceridade. Irmão, e para ser sincero, eu preciso saber quem eu sou. Primeiro, eu já sou filho de Deus? Já aceitei Jesus como Salvador? Segundo, eu tenho andado verdadeiramente na palavra? Ou eu sou uma pessoa que ouça a palavra e lá fora eu vivo como qualquer mundano? Quem é você no mundo espiritual, irmão? Quem é você no seu dia a dia? Sabe, quem é você no meio da sua família? Quem é você no meio dos seus amigos? Quem é você na sua faculdade, no seu trabalho? Ou seja, pelas ruas, quem é você? E aí você fala assim, puxa, pastor, mas lá fora, pastor, é aquela coisa, é cobra comendo cobra. Pois é, irmão, mas você não é cobra. Um dia os discípulos falaram assim, Jesus, o senhor quer que a gente... Esses caras ficam enchendo o saco da gente, o senhor quer que a gente invoque a Deus como Elias invocou a Deus e caia fogo do céu e consuma esses malditos? Olha que... Irmão, aí Jesus falou assim, ei, vocês não sabem a que espírito vocês pertencem, não? Estão entendendo isso aqui, irmão? Olha eles! Olha isso! Jesus, a gente invoca a Deus, Deus manda fogo, queima esses malditos. Olha, ó! Aí Jesus olha para ele e fala o quê? Vocês não sabem a que espírito vocês pertencem? A que espírito vocês servem? Que espírito vocês têm? O de Deus ou do diabo? De Deus ou do mundo? Porque o do mundo, irmãos, é olho por olho, dente por dente. E o cristão servo de Deus? Sabe o que a Bíblia diz?
nunca pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Olha o que a Bíblia diz: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Vocês estão entendendo isso aqui, irmão? Irmão, não basta dizer eu sou crente, eu aceitei Jesus. Irmão, se eu não vivo a palavra de Deus, toda vez que eu abro a boca e falo, Senhor, oh, como eu sou, Senhor, santificado. Ah, Deus, eu sou. Aí Deus está olhando do céu, você é o hipócrita, mentiroso, você está mentindo diante de mim. Irmão, você está entendendo por que Bartimeu clamou misericórdia? Porque ele sabia quem ele era, qual era a condição espiritual dele, como ele vivia, como ele andava. Irmão, uma das coisas que, olha, e aí, irmão, eu quero que você preste bastante atenção na palavra, porque aí você vai, pastor, então se é assim, nós estamos lascados, pastor. Pastor, porque se a gente pisa na bola, então nós estamos lascados. Espera aí que você vai entender o porquê que Deus está trazendo essa palavra hoje. Porque, irmão, você nunca pode esquecer que o que Deus quer de nós é sinceridade. Porque, irmão, a Bíblia diz que Deus ama a verdade no íntimo. Ele ama a verdade no íntimo. Irmão, nunca minta diante do Senhor. Jesus, ele conta, meu querido, uma história de um pecador samaritano e de um judeu. E os dois subiram no monte para orar, né? Aí lembra da história que Jesus contou? Aí um dizia assim, né, ao judeu, ele ficava de pé, olhando para o céu dizendo, Senhor, graças te dou, porque eu não sou como esse pecador que está aqui do meu lado, que eu não sei nem o que ele está fazendo aqui no monte, aqui, orando, aqui, aquela coisa toda, que ele pensa que vai ser ouvido. É um pecador lascado, mas eu não, Senhor. Sou judeu, descendência de Abraão, dou dízimo de tudo, e Senhor, eu sou muito bom. Ouviu, miserável? Irmão, e o pecador samaritano, como que ele orava? Rosto para o chão, e ele dizia, Senhor, eu estou aqui prostrado porque não sou digno nem de olhar para o céu que é o seu trono. Sou pecador, Senhor. Aí Jesus falou assim, ó. Aí Jesus contou a história, né, e falou assim para a multidão, quem desceu do monte justificado por Deus, ou seja, ouvido por Deus? E aí as pessoas ficaram assim pensando, né? Poxa, mas o outro é judeu, descendente de Abraão, dá dízimo. Aí Jesus falou, ó, aquele que se humilhou, aquele que reconheceu quem ele era, apesar de crer em Deus, mas sabia das suas debilidades e das suas falhas, este foi quem desceu justificado do monte. A este Deus ouviu, mas não aquele que se exaltou. Lembra? Aí Jesus fala o quê? Os que se humilham... Ó, irmão, presta atenção. Aqui tem uma coisa que é muito importante a gente falar, que tem muita gente que erra nisso aqui, viu? Os humilhados serão exaltados. Pastor, lá no emprego as pessoas pisam em mim, pastor. Aí eles me humilham, então eu vou ser exaltado. Não, não, irmão. Olha o que Jesus disse. Os que a si mesmos se humilham serão o quê? Exaltados. Não é se você é humilhado pelos outros, é se você se humilha. Irmão, o que é você se humilhar? Reconhecer quem você é, o seu estado de pecador, o seu estado de pessoa falha, que você não é perfeito, que você não é o bambambam da história. Porque, irmão, o crente ele tem um problema muito sério. Ele quer ser o corretivo do mundo. O espelho para o mundo. Olhem para mim, vejam como eu sou bom, como eu sou santo, como eu sou não sei o quê. Quer passar isso para os outros. Irmão, só que aí dá um problema. Dá problema, sabe por quê? Porque todos nós erramos. Todos nós falhamos. E é por isso que causa tanto choque no mundo. Porque a gente quer vender uma imagem que nós não somos. Amém, meus queridos? Nós queremos vender uma imagem de santos. E nós não somos, irmãos, santos. Aliás, se a gente fosse, nós nem estaríamos aqui já, tá? Para você ter uma ideia. A gente já teria sido arrebatado. Deus já tinha levado a gente. Que nem dizem que Enoque foi levado por causa disso, né? A gente lê lá no texto, né? A gente entende pelo texto, pelo que está escrito, pelo menos que chegou a nós, né? Que Deus se agradou tanto, ele falou, não, você não pode ficar aí no mundo não, vem para cá. E recolheu ele. De tão reto que ele andava.
Amém, meu querido? Então, irmão, nós não somos, sabe, a pessoa para chegar vendendo uma imagem. Não, meu querido, ei, reconheça quem você é. Reconheça o seu estado, para você poder falar com Deus, porque, irmão, Deus ama a verdade, a sinceridade. Deus não ama a mentira, não. É por isso, irmão, que quando você pega o Salmo 51, e depois, se você quiser se ler na sua casa, que é a oração de Davi, depois que ele transgrediu, que ele pecou daquela maneira terrível. Irmão, quando você pega a oração de Davi, o que eu acho tão tremendo, aí você fala assim, puxa, pastor, mas por que ele fez uma coisa tão feia e Deus ainda perdoou ele? Apesar dele ter consequências naturais do pecado dele. O que era natural, ele sofreu. E no mundo espiritual, Deus o perdoou. Por quê? Irmão, olha a oração de Davi. Davi falou assim, Senhor, cria em mim um coração puro, um espírito reto e voluntário. Porque eu não quero transgredir. Ele falou assim, Senhor, torna-me dar a alegria da sua salvação, não tire de mim o teu espírito. Irmão, em nenhum momento você está vendo Davi falar o quê? Senhor, eu vou perder o reino, Senhor. O meu palácio, o luxo, os empregados. Vou perder tudo, Senhor. Foi isso que ele falou? O que ele não queria perder, irmão? Porque ele sabia que naquele momento, irmão, Deus podia lançá-lo para fora da presença dele para sempre. E ele, irmão, desesperadamente, ele não pede para Deus renovar o reino dele, confirmar ele no trono ainda mais um pouco, não. Ele não está interessado em ouro e prata e coisa que perece. Ele está interessado em quem? Porque ele amava a Deus, mas ele caiu, meu querido. Irmão, quando a gente erra, não é porque a gente não ama Deus. É porque, infelizmente, a gente vacila de vez em quando. Amém, meu querido? Ou às vezes a gente não está perto o suficiente dele, ou às vezes, meu querido, a gente vai muito na ideia dos outros. A gente se deixa levar. E nós não podemos fazer isso, amém, meus queridos? Sabe a história Maria vai com as outras? Irmão, você não é Maria vai com as outras. Você é filho de Deus. Você é guiado pelo Espírito de Deus. Então, meus amados, a gente precisa ter esse entendimento. Senhor, quem eu sou no mundo espiritual? Então, peraí, Senhor. Eu preciso ser alguém que ande na palavra, eu preciso ser alguém que ame a verdade, eu preciso ser alguém que seja verdadeiro na presença de Deus. Então, meu querido Bartimeu clama, Jesus, filho de Davi, tem compaixão, misericórdia de mim, Senhor, porque ele está sabendo quem ele era, a condição dele. Então, irmãos, vamos lá para a gente poder avançar e eu terminar essa mensagem com você? Olha só. Então, primeira coisa, eu preciso saber quem eu sou, a minha condição espiritual. Se eu já sou filho de Deus ou não, se já recebi, aceitei Jesus e creio que Ele é o único e suficiente Salvador da minha vida. E outra coisa, como eu tenho andado? Será que eu sou alguém que estou aprendendo a palavra e praticando? Ou sou alguém que vou à igreja, aprendo a palavra, mas lá fora eu vivo como qualquer pessoa secular? Eu tenho que entender isso, irmãos. Porque se eu estou vivendo como qualquer pessoa secular, sem o temor de Deus, irmãos, eu não estou sendo sincero diante do Senhor. Eu não estou vivendo uma vida de sinceridade com Deus. E Deus, meu querido, Ele não ama os hipócritas. Ele ama os sinceros de coração. Por isso que aquele que se humilhou, subiu no monte e se humilhou a si mesmo, dizendo, eu sou pecador, eu sou falho, Senhor. Me ajude. Amém? É que nem o pai do menino epilético, irmão. Lembra? Ele chora e ele fala, Jesus. É como se ele falasse, tem misericórdia, ajuda. Jesus, a minha fé, Senhor, está fraquinha. Não sei nem se ela existe. E ele poderia, irmão, aquele pai poderia orar, falar com Jesus completamente diferente. Ele poderia chegar assim, Jesus, o senhor está falando que eu tenho que crer. Jesus, só acha que é fácil crer? Olha os seus discípulos. Eu pedi para eles orarem pelo meu filho está do mesmo jeito. Eu creio em Deus, mas aí, olha como meu filho nasceu, olha os problemas, olha quanto tempo meu filho tem esse problema. Então, Jesus, vim aqui falar que eu preciso crer, é muito fácil. Se põe no meu lugar, Jesus. Ele não poderia falar isso para Jesus, irmãos? Mas, irmãos, ele chega para Jesus e fala assim, Jesus, tem misericórdia, tem compaixão, me ajuda na minha incredulidade. Me ajuda, Senhor, porque eu não estou podendo crer, eu não estou conseguindo crer. Amém, meus queridos? E guarda uma coisa, que a gente vai comentar daqui a pouquinho. O menino foi curado ou não? Pela fé do pai? Vocês estão percebendo isso? Irmão, Bartimeu sabendo quem ele era. Eu te pergunto, ele foi curado? Por causa de quê? Jesus falou que foi por causa da fé dele, mas, irmãos, sendo quem ele era,
Talvez pela condição espiritual dele não seria. Mas ele acreditava na graça e na misericórdia de Deus. Estão entendendo isso aqui? Meus amados, é isso que eu e você precisamos entender hoje. Irmão, nunca seja alguém arrogante espiritualmente. Seja humilde na presença de Deus. A Bíblia diz que Deus, o apóstolo Pedro vai dizer para nós que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. E humilde, irmãos, é realmente essa pessoa, é esse cristão. Sabe que ele não quer ser o bambambam. Irmão, olha, eu já falei para você que uma vez tinha uma obreira na igreja lá em São Paulo. Irmão, ela queria mandar na igreja, sabe por quê? Porque ela, de todos nós lá, ela foi a única que foi batizada no Rio Jordão, lá em Israel. Irmão, ela teve a impetulância de chegar para o pastor e falar assim, pastor, o senhor tem que me colocar como líder. Por quê? Porque eu fui a única aqui, eu já conversei com todo mundo aqui, só eu fui batizado lá em Israel, no Rio Jordão, lá no mesmo rio que Jesus batizou. Está entendendo isso, irmão? Aí você pergunta para mim, o pastor colocou ela como líder, pastor? Não. Não. Por causa da soberba, irmão. Irmão, e o pior? E aí o pastor não pôs ela de líder, irmão, mas mesmo assim ela dava um jeito de querer liderar. Irmão, aí ela se colocava com uma bambambam. Meu, que se intrometia em tudo, atravessava o trabalho, ela, não é assim. Irmão, ela parecia, sabe aquela pessoa que é chefe, não é líder? Já viu isso? Faz isso, continua isso, pá. Já ouviu gente assim, irmão? Ela queria ser isso. Ela já era uma mulher, já numa certa idade. Eu falava assim, olha, irmã, com todo respeito, tá bom? Faça o seu trabalho. Eu estou fazendo o meu. Irmão, aí ela ficava meio fumaçando comigo, mas eu falava com respeito com ela. Entendeu? Cuida da sua parte. Porque senão daqui a pouco, todo mundo faz e a senhora não faz a sua. E Jesus vai cobrar. Não é o pastor, não. É Jesus. Aí ela saía, irmão. Tinha hora que ela reclamava o pastor de mim. O pastor, aí eu convivi com ela no pastorado de 2 pastores, né? Então, o que ela chegou na igreja e o outro. E aí, irmão, às vezes ela reclamava. Pastor, aí o pastor me chamava depois e falava, Marcos, aquela irmã, ela tem alguma coisa contra você. Eu falei assim, o quê? Fulano de tal. Eu falei, não, mas ela é porque ela quer ser assim, ela quer mandar em todo mundo, eu não deixo ela mandar em mim, aquela coisa toda, enfim. Tal. Pois é, porque ela veio aqui reclamar e falar de você, que você nunca dá ouvido a nada, que você é rebelde. Pastor. Aí o pastor dava risada, né? Tava falando, você tem que ter paciência. Eu falei, pastor, tem que ter paciência, já estou aqui quase 3 anos com essa mulher, já dando paciência com ela, entendeu? Sabe espinho na carne, irmão? Paulo falou, né? Senhor, esse espinho na carne é um mensageiro de Satanás que veio me esbofetear. Irmão, eu tinha lá um espinho na carne lá em São Paulo, lá que era terrível, me perseguia. Mas, irmão, tratava com amor, com longanimidade, mas também, meu querido, não deixava ela criar asa. Você está entendendo? Irmão, olha a soberba da pessoa, só porque foi batizado no Rio Jordão, acha que... Irmão, e quantas coisas mais? Irmão, e tem um detalhe, não é só nas coisas espirituais. Toma cuidado, irmão, que às vezes a gente leva isso para a nossa vida profissional, sim ou não? Irmão, aprenda uma coisa, irmãos, com Jesus. Com Jesus. Irmão, por mais que você saiba, não seja arrogante pelo seu conhecimento, pela sua experiência. Tenha paciência com os que ainda não sabem, com os que estão aprendendo. Com aqueles que ainda estão um degrau atrás de você, tem paciência com eles em nome de Jesus. Sabe? Não seja aquela pessoa arrogante. Porque tem gente, irmão, que é assim, viu? Tá aqui, você não sabe fazer nada mesmo. Vai. Pega a vassoura e vai varrer lá. Deixa que eu faço aqui. Está entendendo isso aqui, irmão? Irmão, você quer discipular alguém, você quer fazer discípulo? Uma coisa indispensável para você fazer discípulo. Sabe o que é? Humildade, vamos lá. Humildade também, mas vamos lá. Antes disso. Comportamento. Servir. Tudo que vocês falaram está certo. Comportamento, servir, aquela coisa toda. Mas a Lu falou uma coisa que é primordial. Paciência.
Amém, meu querido? Se você não tiver paciência, você não faz discípulo. Você quer ver uma coisa? Eu vou dar um exemplo claro, que vocês aqui, a maioria aqui conhece. Nós que educamos nossos filhos. Nós educamos nossos filhos com o quê? Nós temos que ter o quê com eles? Paciência para ensinar. Amém? Porque, irmão, nós sabemos o quanto é difícil ensinar. O quanto é difícil levar alguém a compreender o porquê das coisas, o porquê que são daquele jeito, o porquê que é daquela forma. Então nós sabemos, nós temos experiência com os nossos filhos. Irmãos, isso é em tudo. Portanto, a paciência é uma virtude que nós temos que ter para quem quer fazer discípulo. E aí depois entra todas as coisas que vocês falaram. É o exemplo, né? É você dar o exemplo, é você, né, ser uma pessoa que você não é aquela pessoa que retém o conhecimento, não, você quer passar para os outros sem medo, né? Porque é um medo hoje em dia, né? Ah, pastor, eu vou dar asa para a cobra, aí eu ensino ela, depois ela aprende, aí depois eu sou mandado embora. Irmão, ei, que mente pequena. Que mente pequena. Irmão, passar conhecimento, crescer. Portanto, irmãos, se nós olharmos para isso, quem nós somos? Que tipo de pessoas nós somos? Porque, irmão, se eu quero andar com Deus, eu preciso ter uma coisa que se chama sinceridade. O que Bartimeu está sendo com Jesus é sincero, porque quando ele pede misericórdia, ele está dizendo assim, Jesus, eu não confio em nada que eu possa ter feito de bom. Eu não estou orando ao Senhor porque outro dia eu peguei da minha esmola e ajudei um outro, comprei um pão e dividi com o outro. Fiz uma caridade. Não. Jesus, eu estou clamando ao Senhor porque eu acredito na sua compaixão e misericórdia. Que eu não mereço, mas mesmo eu não merecendo, o Senhor me ama o suficiente para me ajudar na situação que eu estou. Estão entendendo isso aqui? Irmão, eu quero ler com vocês, por favor, vamos comigo, para eu poder encerrar com vocês. Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. E aí eu encerro a mensagem com vocês. Efésios. Você estava em Marcos, aí depois vem, né? Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, aí vem Efésios. Efésios capítulo 2. Irmão, aqui embora esteja falando da salvação, da vida eterna, da obra redentora de Cristo Jesus, mas a palavra graça está aqui e essa palavra que eu quero falar, embora hoje de uma maneira, né, mais não tão aprofundada, mas que vai fechar o entendimento que nós estamos hoje falando do clamor de Bartimeu. Chegaram em Efésios 2? Irmão, vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim, ó. E vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Irmão, ó, presta atenção. Os filhos da desobediência, por que são filhos da desobediência? Porque quem rege a eles, a vontade, a natureza, o ímpeto deles, é o espírito do mundo, o espírito do diabo, da rebeldia contra Deus. Então, irmãos, quando a gente não vive a palavra de Deus, e a gente vive segundo o curso do mundo, nós estamos vivendo segundo o espírito da desobediência. Então, toma muito cuidado com isso, tá? E aí ele continua, versículo 3. Entre os quais todos nós também, o quê? Andávamos, portanto, para nós tem que ser passado, hein? Nos desejos de onde? Da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza, se vivíamos assim, éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda, qual era a nossa condição? Mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos,
Por meio da fé. E isso não vem de vós. É o que, irmãos? É dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Digo assim seja. Irmãos, lendo esse texto aqui, eu quero terminar essa palavra hoje com vocês dizendo o seguinte, para que você compreenda. Bartimeu, então, ele diz para Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim. Por quê? Porque ele sabe quem ele é no mundo espiritual, ele sabe que se dependesse de moral, se dependesse de retidão, de pureza, de santidade, Jesus jamais ouviria a ele, meu querido. Mas ele ousa orar a Deus com sinceridade, e ele clama, a primeira coisa que ele diz é, tem misericórdia de mim. E a misericórdia, irmãos, é quando você vê uma pessoa no estado tão deplorável, que você, ao invés de dar uma pena, ao invés de você dar o castigo, você a absolve daquela situação, porque você está vendo o flagelo que aquela pessoa está, a situação. Isso é, você ser misericordioso. Isso é você ser compassivo, é você ter compaixão. Então é por isso que ele está dizendo, Jesus, olha para o estado que eu estou. Sabe, espiritualmente. Eu não sou perfeito, eu não sou um exemplo de retidão, mas eu creio em Ti. E eu creio justamente por causa da Sua misericórdia. Portanto, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí, irmãos, ele clama, e aí ele insiste, e aí Jesus fala assim, puxa, eu vou parar aqui, vou mandar trazer esse homem. Ei, traz esse homem que está clamando aí. E aí levam ele. Irmãos, você vê que coisa interessante? O clamor de Jesus, o clamor de Bartimeu tocou nos ouvidos de Jesus. Eu acho interessante, irmão, que Jesus ele era muito sensível à fé, muito sensível à verdade, sabe, sinceridade. Isso é muito interessante. Quando lembra a mulher do poço de Jacó? Lá, a samaritana. Aí, irmão, Jesus está conversando com ela. Aí Jesus falou assim, olha que interessante. Jesus falou, deixa eu ver se ela vai ser sincera. Vai buscar o teu marido e vem cá. Irmão, ela não poderia ter ido? Rapaz, se eu falar para ele que esse homem é marido de outro, o negócio vai ficar feio. É perigoso ele me jogar no poço. Ele me afogar no poço de Jacó. Sabe de uma coisa? Eu vou ficar na miúda e vou lá buscar. Aí ela podia chegar lá, né, irmão? Ô, companheiro, vem cá. Jesus tem um profeta lá, aquela coisa. Eu acho que ele vai fazer bem para nós. Mas é o seguinte, a gente não pode falar do jeito que a gente vive, não, hein? Vamos combinar aqui? Chegar lá, você falar que você é meu marido, aquela coisa toda. Ela não poderia fazer isso, irmão? Irmão, na hora que eu falo, vai buscar, ela já estava alegre, né? Vai buscar teu marido e vem cá. Aí ela faz assim, mas fala. Ela volta assim, Jesus, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu não tenho marido, não. Irmão, dá para perceber no texto que Jesus se alegrou. E ele falou assim, dissestes bem não ter marido, porque 5 maridos tivestes e o que tem agora não é teu. Isso falastes com verdade. Irmão, olha a observação de Jesus. Que bom que você foi sincera. Eu pensei que você ia sair daqui e me contar mentira. Mas que bom que você foi sincera. Vai lá, chama ele aqui. Porque tem para ele também. Amém, meu querido? Meus amados, você percebe como sinceridade é uma coisa que quebranta Jesus Cristo? Eu te falei da mulher grega Serafinice, a migalhas, né? Os cachorrinhos comendo a migalha. Irmão, ela foi sincera. Irmão, quando você é sincero, isso move o coração de Jesus. Quando você sabe quem você é, quando você sabe da sua condição, e você ora nessa condição, aí Deus fala, por graça e misericórdia eu vou operar na sua vida. E aí, irmão, Bartimeu é colocado diante de Jesus, e aí Jesus fala para ele, o que queres que eu te faça? Ele fala, Senhor, eu sou cego, eu quero ver. E Jesus falou, vê então, porque a tua fé te salvou. Você creu? Você tinha fé no seu coração de quem eu sou? Porque a hora que falaram que era Jesus, ele já falou, opa, então é isso que eu preciso. E você foi sincero. Você não se exaltou, você não achou, você não veio justificar com ira. Porque, irmão, às vezes nós vamos orar a Deus e a gente fica bravo com Deus, viu?
Deus, por que eu estou passando por isso? Por que o Senhor deixa eu passar por isso? Por que isso, por que aquilo outro? Deus, por que o Senhor não sei... Irmão, sabe essas coisas assim? Irmão, isso não cola, isso não funciona com Deus. Isso não funciona com o Senhor. Sabe, irmão, ao longo desses anos que eu prego o Evangelho, o que eu já ouvi de pessoas vindo testemunhar para mim, irmão, que oravam, oravam, né, a Deus com raiva, falavam com Deus com raiva, com revolta, o porquê disso, o porquê que o Senhor deixou, o porquê que eu passei por isso, o porquê que não sei o quê. Irmão, isso não funciona. Isso não funciona. Então, nós precisamos ser sinceros. Bartimeu foi sincero e colocaram diante de Jesus, né, a Bartimeu. E Bartimeu falou, Jesus falou, o que queres que eu te faça? Ele falou, Senhor, eu sou cego, eu quero ver. E aí Jesus fala, a tua fé te salvou, vê então. E ele vê e passa a seguir Jesus pelo caminho. Irmãos, e aí no texto que nós acabamos de ler em Efésios, olha que coisa interessante. A Bíblia diz assim para nós, você é salvo pela graça. Não vem de vocês não conseguem produzir isso é dom de Deus. E olha o que ele fala mais, não vem das obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. Irmão, sabe o que a Bíblia está dizendo para nós? Que tudo que nós recebemos de Deus não é pelos nossos méritos. Amém, meu querido? Não é porque você é bom, não é porque você é santo, não é porque você é isso, aquilo, outro. Pastor, mas se eu for justo e correto, Deus não me abençoa? Sim, Ele abençoa porque você está amando a palavra de Deus. O que eu estou dizendo para você, irmão, é o seguinte, que ninguém pode chegar diante de Deus e falar para Ele, Senhor, o Senhor tem que me abençoar porque eu sou pastor. Senhor, o Senhor tem que me abençoar porque eu sou crente. Senhor, o Senhor tem que me abençoar porque eu estou 30 anos na igreja. O Senhor tem que me abençoar porque Senhor, o Senhor tem que me abençoar porque eu dou pão para o pobre, para o necessitado, viu? O Senhor tem que me abençoar. Irmão, não é pelas obras. Irmão, nada do que você faça convence Deus, nada do que você faça fisicamente convence Deus de te salvar. É graça. O que é graça? A palavra graça denota para nós, irmão, desvenda para nós, favor imerecido. Ou seja, nós não merecíamos, não merecemos, mas Deus faz porque Ele é amor, porque Ele é misericordioso, porque Ele é um Deus de paz, porque Ele é bom. É por isso que Ele faz. Olha o texto que a gente leu. Deus nos perdoou e nos vivificou em Cristo Jesus quando nós ainda estávamos mortos em nossos pecados. Ou seja, irmão, veja, nós éramos pecadores e mesmo assim Ele já proveu a salvação. Ele já tinha feito. Você vê, é um dom dEle, é algo que vem dEle, é graça dEle. Portanto, irmão, quando Bartimeu olha para Deus ter misericórdia, Jesus ter misericórdia dEle, Ele está dizendo, Senhor, eu sei que ainda que eu tenha alguma virtude, ainda que eu tenha acertado alguma coisa, mas eu sei que eu tenho muitos defeitos. E eu sei que se dependesse de retidão plena, eu não seria ouvido. Mas por misericórdia, Jesus, me cura. Jesus vai lá e cura a vida dele. Irmão, para eu encerrar essa mensagem aqui, fechar aqui agora. Meus amados, ore a Deus e peça a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Sabe, fala para Deus, Senhor, tem compaixão de mim porque eu sou falho. O salmista orou dizendo, Senhor, eu sou pobre e necessitado, mas tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Irmãos, e Deus vai ter misericórdia de você. E por amor e graça, Ele vai cuidar de você, Ele vai salvar você no nome de Jesus. Amém? Mas, irmão, nunca seja soberbo. Nunca seja arrogante no mundo espiritual. Saiba quem você é. Porque tem gente, irmão, querendo passar para Deus uma coisa que Ele não é, dar carteirada em Jesus. Querendo falar que é uma coisa que Ele não é. Querendo expressar para Deus uma coisa que Ele não é na verdade. Irmão, deixa eu falar uma coisa aqui para você dizer assim, Jesus, eu te amo. Irmão, lembra, falei para vocês ainda há pouco, quem é que ama Jesus, segundo Ele? Quem faz o quê? Quem guarda? Aquele que me ama guardará os meus. Irmão, se eu não guardo a palavra de Deus, ou seja, se eu não pratico a palavra de Deus, mas eu prefiro fazer a minha própria vontade, a vontade desse mundo, irmão, se eu falar que eu amo a Deus, estou sendo sincero? Nem um pouquinho. Você está vendo como as coisas são? Portanto, irmão, não adianta ser hipócrita. Jesus falou, tem um povo que me honra com os, mas o coração está longe. Porque, irmão, Jesus, Ele sempre vai olhar assim, o que eu digo para Ele e o que eu faço.
Irmão, você não é o que você diz, você é o que você faz. Pelo fruto, conhece o quê? A árvore. Pelo que você produz, né? Pelo que a árvore produz, nós sabemos que ela é. Irmão, eu olho para a jaqueira, ela deu jaca, então é uma jaqueira. Eu olho para o pé de maçã, nasceu maçã. Se nasceu maçã, eu vou saber que o pé da árvore é o quê? É uma macieira. Agora, irmão, você imagina um pé de laranja com a jaca, irmão. Tá meio doido esse negócio aí. Está entendendo isso, irmão? Não bate, não orna. Irmão, pelo fruto, conhece a árvore. Irmão, lembra do que você está aprendendo hoje. Peça a Deus misericórdia, compaixão de você. Porque, irmão, muitos crentes hoje estão orando com arrogância. Estão querendo listar para Jesus o que eles são. Ó, Jesus, tal dia eu ajudei lá em tal lugar. Jesus, olha, eu ajudo na igreja. Jesus, eu varro a igreja. Jesus, eu limpo o banheiro. Olha, Jesus, eu mereço, hein? Ó. Daqui a pouco eu estou dizendo assim, Senhor, pelo tanto de coisa que eu faço, o Senhor está me devendo, hein? Ó, irmão, daqui a pouco é perigoso, está assim. Daqui a pouco vai começar a falar que Jesus está devendo para eles. Sim ou não? Irmão, do jeito que essa igreja vai, ó. Já pensou, irmão, Jesus devendo? Irmão, Jesus não deve nada para a gente. Muito pelo contrário. O maior devedor somos quem? Somos nós. Nós somos os maiores devedores. Portanto, irmão, vamos clamar misericórdia. E Deus vai nos ouvir. E Ele vai, pela nossa fé nele, e por crermos na compaixão e misericórdia, Ele vai nos ajudar. Diga assim seja. Compreender licença amanhã? Aleluia. Pai querido, Pai celestial, eu quero orar, meu Deus, de todo o meu coração e ajudar, meu Deus, pessoas, tanto aqui na igreja como que nos acompanham agora pela internet, a entender, a compreender, meu Pai, quem elas são no mundo espiritual. Tem pessoas, meu Deus, que ainda não creram em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e ainda não se entregaram a Jesus verdadeiramente, Pai, porque, primeira coisa, eu preciso crer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele veio a esse mundo e que Ele é o único provedor da vida eterna junto ao Pai e não há outro caminho, como Ele mesmo disse. Não há outra fonte de vida, não há outra maneira, meu Pai, de se achegar a Deus se não for pela fé no que Ele é, em quem Ele é, meu Pai. Senhor, então ajude essas pessoas que têm ouvido a palavra, mas ainda não tomaram a decisão de Te receber, Jesus, como Senhor da vida delas, que elas sejam encorajadas a tomar essa decisão o quanto antes. Há outros, meu Pai, que já deram esse passo, mas, meu Deus, ainda não entenderam a importância de se viver a palavra. Porque quando o Senhor abriu os olhos de Bartimeu, meu Pai, a sua palavra diz que ele passou a seguir o Senhor pelo caminho. Meu Deus, e isso tem para nós uma figura de linguagem. Meu Deus, que uma vez que os nossos olhos se abrem, nós reconhecemos quem Tu és, Jesus. A gente tem que seguir Sua palavra, a gente tem que seguir Sua vontade, nós temos que seguir Seu plano, Senhor. E tem muitas pessoas que estão na igreja, se batizaram nas águas, mas não seguem a Sua palavra, Pai. Elas andam segundo, como diz Efésios capítulo 2, segundo os desejos da sua carne, segundo os sentimentos da sua carne, os pensamentos do seu coração, mas não andam segundo a palavra, não andam segundo a verdade. Meu Deus, isso faz com que elas, na hora que elas levantam louvor, elas passem como hipócrita, Pai. Porque Bartimeu nos deu hoje um exemplo e uma lição, Senhor. Que, meu Deus, não é pelo que produzimos, pelos nossos méritos. Não há nada, meu Deus, Senhor, em nós que justifique o Seu operar. O Senhor opera, meu Pai, por graça. O Senhor salva por graça e misericórdia. O Senhor opera porque o Senhor é bom, por causa da sua natureza e do seu coração. Tem muitas pessoas, meu Pai, orando com arrogância, como aquele judeu que subiu para o monte, batendo no peito, olhando para o céu e dizendo que ele era muito bom, Senhor. Mas ele foi humilhado porque, Senhor, ele desceu de lá envergonhado, porque ele não foi justificado por Deus, porque ele se exaltou a si mesmo. Senhor, nós nos humilhamos na sua presença. Reconhecemos as nossas falhas, as nossas transgressões, que nós não somos perfeitos, Pai, mas estamos buscando melhorar a cada dia, Te conhecendo e colocando a Sua palavra em prática, Pai. Ainda há muito para melhorar, ainda há muito para ser transformado em nós, Pai.
mas nós cremos em Ti, Jesus, como Filho de Deus. Nós cremos em Ti, ó Pai, como Deus que nos ama e que quer nos salvar verdadeiramente. E nós cremos, Senhor, que por causa da Sua graça, do Seu amor e bondade, por causa da Sua misericórdia que se renova a cada dia, o Senhor cuidará de nós, meu Pai. O Senhor estenderá a Sua mão, nos tocará, nos curará, nos livrará, nos abençoará, meu Pai, porque o Senhor é bom verdadeiramente, Pai. E nós, ó Senhor, tomando posse dessa palavra, nos humilhamos aos Teus pés, Senhor. E como aquele homem que orava prostrado, dizendo, sou pecador, tem misericórdia de mim, Senhor. Assim nós oramos a Ti. Tem misericórdia de nós, principalmente nesses dias que nós vivemos, Pai. Porque pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões, o inimigo já teria nos devorado. Mas porque as Suas misericórdias se renovam a cada manhã, nós temos sido preservados, Deus. E nós Te agradecemos por isso. Senhor, a Ti seja sempre a honra, a Ti seja sempre a glória, a Ti seja sempre o louvor pelo século dos séculos. Tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós, Jesus Cristo amado. Assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém, igreja? Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Meus